Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais uma leitura bíblica, e hoje nós vamos ler do Salmo 109 ao Salmo 114. Salmo 109 é um salmo de Davi, um salmo davídico. Qual que é o propósito dele? Pedir a intervenção de Deus contra os inimigos traiçoeiros. Davi começa esse salmo assim: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Este salmo, Davi começa pedindo que Deus não se cale diante de acusações, diante de maldições de seus inimigos. E aí nós vamos ver que Davi roga por justiça, desejando que seus inimigos recebam o que merecem. Davi, ele vai continuar, e aí do verso 21 ao 25, ele expressa sua angústia e vulnerabilidade, clamando pela ajuda de Deus. Davi termina esse salmo reafirmando sua confiança de que Deus o salvará e envergonhará os seus adversários. Olha comigo, deixa eu ler o verso de número 30. Verso de número 30, diz assim: em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu louvarei, pois ele se pôs ao lado do pobre para salvá-los daqueles que o condenam. Deus, ele sempre vai assumir esse lugar. Eu já te ensinei, deixa eu repetir. Deus sempre vai tomar a causa do mais fraco, daquele que está sendo oprimido, daquele que está sendo perseguido. Então este salmo nos ensina muito, muito mesmo. Vamos para o Salmo 110, também é um salmo de Davi. E Davi aqui, o propósito é profetizar sobre o Messias e o seu reinado eterno. Olha como começa o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. Davi começa com uma declaração do Senhor ao seu Senhor, convidando a sentar-se à sua direita, até que os inimigos sejam subjugados. E aí ele continua, e aí ele profetiza que o Messias governará com poder e força, destacando sua autoridade divina. Davi continua mencionando que o Messias será um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele termina esse salmo com a visão do julgamento e da vitória do Messias sobre as nações. Você vai ver a citação deste salmo e todo o contexto dele lá na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, verso 6, diz assim: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, este salmo vai ser muito citado na carta aos Hebreus, para apontar que Davi estava se referindo aqui ao Messias, e esse Messias é Jesus. E Jesus é o sumo sacerdote, que não vem da linhagem de Levi, de Arão, mas vem da linhagem de Melquisedeque. Pastor, me lembra quem é Melquisedeque? É aquele sacerdote de Salém que vai ao encontro de Abraão quando ele leva o pão e o vinho, e Abraão entrega a ele o dízimo de tudo. Vamos para o Salmo 111. Salmo 111, nós não temos o autor desse salmo, é um salmo que é anônimo. E qual é o propósito desse salmo? Louvar a Deus por suas obras maravilhosas e por sua fidelidade. O Salmo 111 começa assim: darei graças ao Senhor de todo o coração, da reunião da congregação dos justos. Ele continua assim: grande são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Então este salmo, o 111, ele começa com um chamado para louvar ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos. E aí o salmista vai exaltar as grandes obras de Deus, que são estudadas por todos os que nelas se deleitam. E aí ele continua destacando a fidelidade e destacando a justiça de Deus,
celebrando a sua aliança eterna. Este salmo termina com uma exortação ao temor do Senhor, como princípio da sabedoria. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento santo é entendimento. Então, Salmo 111, no verso 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero ter sabedoria, é o temor do Senhor. Temor não é medo, temor é reverência. O temor do Senhor é a coisa mais preciosa que eu e você podemos buscar. Vamos para o Salmo 112? Salmo 112 também é um anônimo, e o propósito do Salmo 112 é exaltar as bênçãos daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que esse salmo nos mostra? Ele começa com uma declaração de bem-aventurança. Ele diz assim: aleluia, como é feliz, bem-aventurado. É isso que significa bem-aventurado. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então ele começa com uma declaração de bem-aventurança para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que deleitam nos seus mandamentos, nos seus ensinos. Pastor, mandamento é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ele continua descrevendo a prosperidade e a retidão e a estabilidade do justo, que são luz nas trevas e generosos com os necessitados. Gente, é impossível, escute isso, você prestar atenção aos mandamentos, aos preceitos, você andar segundo a palavra de Deus que você está lendo e você não ser luz, você não ser uma resposta para o necessitado, você não exercer generosidade. Então, se eu caminho nos mandamentos, se eu caminho na palavra de Deus, na Bíblia, eu vou me tornar um ser humano melhor. É isso que o salmista está nos dizendo aqui. E aí ele continua afirmando que os justos nunca serão abalados. Eles serão lembrados para sempre. Enquanto os ímpios, lá no Salmo 1, como começou, é como uma palha que o vento espalha. Mas o justo não. O justo permanecerá. E aí esse salmo termina com uma declaração que os ímpios verão isso e serão consumidos pela inveja. Coloca-te uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, os ímpios vão ver a fidelidade, o amor, o cuidado de Deus para com você. Vamos para o Salmo 113? Salmo 113 também é escrito por um anônimo. E o que temos aqui no Salmo 113, o propósito, é louvar a Deus pela sua grandeza e cuidado pelos humildes. Salmo 113, ele começa assim, Salmo 113, aqui, ó. Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Sejam bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Então ele começa com o convite a louvar o nome do Senhor. Deixa eu trazer para você esse entendimento. Deus vai se revelando, e a gente ensina no seminário teológico aqui na igreja, que a revelação de Deus no Velho Testamento ela é progressiva. Uma maneira de eu conhecer Deus é a partir dos nomes de Deus. Porque a partir do momento que Deus revela o seu nome, ele traz uma mensagem, ele traz uma revelação. Por exemplo, quando Abraão estava levando Isaac para ser sacrificado, Isaac pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, a faca, mas onde está o cordeiro? Abraão declara: Deus proverá. Ou seja, Jeová Jiré. E ali Deus se revela como Jeová Jiré. Deus vai se revelar, por exemplo, como Jeová Rafá, quando o povo peregrinava, curando o povo. Então, o nome de Deus é a maneira de Deus se revelar. E aqui ele traz um convite a louvar o nome de Deus. Eu só posso louvar o nome de Deus se eu tiver uma experiência. Com Jeová Rafá, o Deus que cura, como Jeová Jiré, o Deus provedor, ou com qualquer um dos outros nomes de Deus. E aí o salmista continua aqui e ele exalta a grandeza de Deus, que está entronizado nas alturas, mas se inclina para ver os céus e a terra. E aí ele termina celebrando a compaixão de Deus, que levanta os pobres e necessitados e o faz assentar com os príncipes. Você vai lembrar que lá em 1 Samuel, capítulo 2, na oração de Ana,
Depois de Deus responder, ela vai fazer uma declaração muito parecida. Que Deus pega o homem do monturo, do lixo, e coloca ele assentado com os príncipes. Deixa eu citar aqui também, vale a pena, Lucas capítulo 1, versos 52 e 53, é a canção que Maria, mãe de Jesus, vai declarar, e ela diz assim: derrubou dos seus tronos poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Esse é o Deus que eu e vocês servimos. Vamos para o Salmo 114 e terminar nossa leitura de hoje. Salmo 114, também a autoria dele é anônima, e o propósito é celebrar a libertação de Israel do Egito e a manifestação do poder de Deus. O Salmo começa lembrando a saída de Israel do Egito e a transformação de Judá no santuário de Deus. E aí o salmista descreve a reação da natureza ao poder de Deus. Ele vai dizer: o mar fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiro e as colinas como cordeiro. E aí ele vai concluir o Salmo 114, exortando a terra a tremer na presença do Senhor, que transforma a rocha em lago de água. E aí deixa eu citar Êxodo capítulo 14, verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram divididas. Então, esse salmo está mostrando a manifestação do poder de Deus. Pastor, Deus continua manifestando com esse poder hoje? Sim, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Então, creia nessa manifestação do poder de Deus. Acredite na manifestação do poder de Deus. Ele agiu no passado, Ele age no presente e Ele age também no futuro. Nosso Deus é poderoso e Ele age com poder na minha vida e na sua vida. Essa é a mensagem do salmista para mim e para você. Quero abençoar o seu dia. Terminamos mais 6 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui e nós vamos ler mais 6 capítulos juntos. Deus te abençoe.